familiar, ela vai fazer a trust e não vai contar pro vizinho e pro familiar. Ela fez porque ela se sente mais segura dessa forma, não contando o que tem. Eu tenho clientes que não contam nem pra esposa, por exemplo. Só que é meu dever contratual contar. Entendi. Até porque eu não recebo se a esposa não receber. Hoje, com o amigo Jorge Casagrande, vamos falar um pouquinho sobre direito. O projeto ele tem por objetivo entrevistar pessoas, conhecer vidas e partilhar experiências, hein? Então hoje nós vamos receber aqui o grande advogado Jorge Casagrande, que veio trazer aqui um pouquinho de experiência sobre planejamento sucessório. Então nós temos aí um pouquinho de cada assunto para partilhar com vocês. E é disso que se trata, né? Então, é com grande alegria que recebo o meu amigo Jorge Casagrande aqui no estúdio. E, Jorge, obrigado, cara, por ter vindo aí. Eu que agradeço, imagine. Se apresente para o pessoal. Estamos aí no Instagram e no YouTube. Bom, meu nome é Jorge Augusto Derviche Casagrande, meu arroba é @casagrandeadv ali, né? Sou advogado, atuo no ramo da insolvência, do planejamento patrimonial e sucessório, direito empresarial internacional. O meu foco é basicamente isso, desde o ano de 2010, quando eu abri o escritório. Então vamos fazer aí bastantes anos, uns 14 anos, quase indo para 15, que a gente trabalha com isso daí. E, bom, é basicamente isso, de habilitação para exercer advocacia aqui no Brasil e na União Europeia, né? E faço muita estrutura offshore através de parceiros nossos aí, e é sobre isso que nós vamos falar. Vamos. Eu reencontrei o Jorge na rede social, fazia anos que eu não via ele, é um amigo de longa data aqui da cidade de Araucária, e Curitiba faz parte da região metropolitana, e moro lá, temos as coisas, né? E daí, na rede social, ela acaba aproximando. E eu vendo o conteúdo do Jorge, ele falando sobre planejamento sucessório, falando sobre trust, e daí eu falei assim, Jorge, vamos bater um papo e falar sobre isso. Eu acho que é importante para a gente divulgar essa mensagem, que hoje em dia as pessoas não têm o hábito de pensar no planejamento sucessório, pensar num testamento, pensar numa antecipação de herança, pensar numa proteção patrimonial, e é disso que a gente vai falar. Nós vamos abordar um pouco de cada situação. O trust, ele tem um conceito e ele trata de planejamento sucessório. Então, no Brasil, muitas pessoas começaram a fazer hold e outras começaram a fazer planejamento sucessório fora do nosso país. E daí o Jorge vai poder fazer uma introdução disso para eu poder fazer algumas perguntas e eu tirar algumas dúvidas e esclarecer também para que todo mundo possa saber. Então, Jorge, o que é um planejamento sucessório e por que alguém deve pensar nisso? Planejamento sucessório é basicamente o que o nome já disse. Caso eu falte, caso eu faleça, eu quero que aconteça alguma coisa. As crianças já fazem brincando. Mãe, se eu morrer, eu quero que o meu cachorro fique para tia tal, entendeu? Isso daí não deixa de ser uma forma de planejamento sucessório, fazer um testamento verbal em vida. Mas para o direito e para nós profissionalmente, o que significa o planejamento sucessório? O planejamento sucessório significa você projetar aquilo que vai acontecer civilmente e fiscalmente a partir do momento que você falecer. E o planejamento patrimonial é o que o nome já diz, como que eu consigo planejar a evolução do meu patrimônio e das minhas economias ao longo do tempo, e como que eu vou utilizar e proteger esses bens, principalmente. E como que eu vou proteger também meus familiares no caso de uma sucessão, né? É basicamente isso que é o planejamento sucessório. Então, a pessoa que tem essa noção que é importante se organizar para não deixar que os seus herdeiros discutam depois, briguem, também, como acontece nos casos que a gente acaba presenciando quando nós atuamos como advogado, a pessoa que é o líder familiar, o detentor do patrimônio, ele contrata um profissional dessa área e ele vai fazer essa logística toda e colocar a vontade dele para que haja uma divisão igualitária, uma divisão patrimonial. É isso?
Eu estou falando um conceito de trust. Um conceito de trust, antes de mais nada, é um conceito de common law, né? Ou seja, o trust nada mais é do que uma estrutura contratual, na qual nós temos o settler, que é o instituidor do trust, que é aquela pessoa que tem o patrimônio. Ele vai colocar o patrimônio para dentro do trust. Pode ser bem, valores, mobília, cartas, o que você quiser. Uma caixa de diamante, um cofre, uma chave de um cofre na Suíça, onde tem barras de ouro, onde o trustee não sabe o que vai ter e só pode abrir na presença dos beneficiários, também é isso. Tá, então, tem várias coisas que você pode colocar. É disso que nós vamos falar, só que é muita informação, calma. É muito. Deixa eu entender um pouco aí. O que é a figura do settler? O settler é aquele que institui o trust. Tá. Ou seja, eu vou lá e deixo o meu patrimônio, qualquer que seja, aos cuidados do trustee. Quem que é o trustee? É uma pessoa física ou jurídica que eu vou nomear, geralmente nomeia-se pessoas jurídicas, porque se for uma pessoa física com o falecimento do trustee, fica difícil, né? Uhum. Tem que ter aí também uma previsão de sucessão, enfim, geralmente são pessoas jurídicas, né? E esse trustee, ele vai administrar esse patrimônio, seja em vida, ou seja, para caso haja o falecimento, colocar em favor dos beneficiários de acordo com as cláusulas que o settler definir. Então, são três figuras. O settler, ou o instituidor do trust, o trustee, que é o administrador, a pessoa que vai executar a vontade do settler, e os beneficiários, um beneficiário ou vários, que vão ser beneficiados do trabalho do trustee e do patrimônio colocado à administração do trust, aos cuidados do trustee. Né? Entendi. Então agora eu já entendi um pouco mais. Então deixa eu só entender melhor aqui. Então o settler é aquela pessoa que tem o patrimônio, que tem a vontade de regularizar isso ou regulamentar através de um trustee, que é uma instituição ou uma pessoa física, né? Ele contrata uma empresa que faz esse tipo de trabalho, que vai ser a gestora do patrimônio dele de acordo com a vontade do que ele quer naquele momento, quando ele vir a faltar. Exato. E daí ele coloca quem vai ser os beneficiários dele, podendo Exato. Ser filhos, entidades, até semoventes. Semoventes, sim. A causa de semoventes. Certo. Então, eu pergunto porque eu vi alguma coisa sobre isso, eu vi um caso até de tartaruga, que a pessoa contratou, ela era sozinha, tinha um patrimônio razoável na Inglaterra, e ela contratou um trustee para, hora que ela vir a faltar, todo o patrimônio dela fosse para gerir a manutenção da ONG que cuida de tartaruga. É isso aí. É muito forte aquilo lá. Pode ser, inclusive, uma tartaruga em específico, a tartaruga margarida dela. Pode deixar isso aí, exato. Existem testamentos. E até eu fiz um post, eu falei com você a respeito da questão dos pets, né? Que tem gente que hoje tem pet como filho e pode vir a falecer primeiro com o pet. E daí ela já faz isso. Hoje, aqui no Brasil, você faz um testamento. Só que não tem quem vai ler o testamento. E daí que é o X da questão, que o Dr. Jorge está dizendo. Que quando você contrata um trust para isso, essa empresa, hora que você faltar, ela vai gerir o teu patrimônio para manter aquilo lá. E aonde que eu contrato um trust? Na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, aonde que eu contrato um trust? Você pode contratar um trust, fazer um contrato de trust em qualquer jurisdição que aceite essa forma contratual. As jurisdições onde esse tipo de contratual é mais comum são as jurisdições onde onde a gente tem um sistema common law, né? A gente tem dois sistemas basicamente no mundo, né? O civil law e o common law, né? O common law, ele é um sistema que vem da Inglaterra, de origem inglesa, né? E é um sistema que tanto as leis e estatutos quanto os precedentes judiciais fazem lei entre as partes, basicamente. E o sistema civil law, que é um sistema napoleônico, né? Que vem lá, gens gotorum, as raízes do direito, da Aloysio Sorgi, que explica isso daí, né? Do nosso ordenamento, né? Esse sistema de civil law,
que tem essas raízes de regulamentação escrita, né, de Código Civil, Códigos e Estatutos, é o sistema que nós adotamos no Brasil, aí, desde as ordenações filipinas, aí, desde que nós somos, né, começamos a ser administrados como colônia de Portugal. Esse é o nosso sistema. Tá, e as pessoas, eles fazem mais no common law, é isso? O sistema, ele é... O trust é um contrato de common law. Ele surgiu lá, né? Surgiu lá. Existem estruturas contratuais parecidas no Brasil? Sim, mas a gente não denominaria de trust. Né? Seria um contrato que o pessoal tem traduzido como contrato de fidúcia, mas quando nós falamos de trust, a gente também coloca outro valor que envolve o trust, que é justamente a internacionalização do patrimônio e a escolha de uma jurisdição distinta que o settler vai eleger para os objetivos dele. Por exemplo, o que o settler quer? Ele quer proteção patrimonial para que o risco que ele tem aqui no Brasil, por exemplo, não atinja os bens que ele quer dispor no trust, e também vai querer segurança jurídica para que num país onde as coisas sejam estáveis e seja protegido o patrimônio. Então, geralmente, você vai eleger para fazer o seu trust jurisdições que protegem mais o patrimônio, que estejam mais juridicamente estáveis e geralmente com moedas mais fortes, né? E nessas jurisdições ali que vai ocorrer a transmissão. Então, o que é o bom do trust? Compare com o inventário aqui no Brasil, né? Se eu deixar num testamento que eu quero, vai ter que ser aberto o inventário. Esse inventário vai ter que ter o registro do testamento. Não pode ser questionado o testamento? Pode. Se questionar, vai mais tempo. Questionar. Então, é bem difícil. Mas dá para fazer tudo esse judiciamento do cartório. Meu amigo, já vi processo extrajudicial de cartório durar meses, anos até, por causa de irregularidade documental do imóvel, de quem correr atrás de certidão, então não é tão simples assim, né? Então o pessoal tem preferido isso. Fora tributação, né? Tributação no Brasil já é elevada. A média dos estados brasileiros está em 6,5% em TCMD. Claro, tem mais outros impostos que você está pagando em cascata. E a gente tem uma pretensão do governo de ampliar essa tributação. Até onde eu não sei, mas eles se valem de exemplos de países da União Europeia, citam inclusive, e onde a tributação chega a ser 50% do patrimônio deixado pela pessoa. É bastante. Bastante, né? Porque existe uma questão, às vezes, ideológica contra o patrimônio e contra a herança, né? E quando isso se soma com a vontade do governo de arrecadar, ninguém segura. E como que a pessoa escolhe esse local onde ela vai abrir a trust dela? Existe hoje um catálogo de empresas que fazem esse tipo de trabalho? Eu acho que o primeiro passo de qualquer pessoa, empresário, qualquer pessoa, é eleger no Brasil um advogado de confiança para fazer essa questão de planejamento, tá? Ainda que seja no exterior, para que seja acompanhado. A partir desse momento, essa pessoa vai oferecer diversas opções. Hoje nós temos muitas opções. A gente pode abrir trust em diversas jurisdições. As mais comuns são as Cook Islands, que a gente trabalha, né? Os Cook Islands e a própria jurisdição de Porto Rico, nos Estados Unidos, e BVI, Ilhas Virgens Britânicas. Mas dá para fazer trust em diversas jurisdições. Então, cada advogado, de acordo com a sua experiência, ele vai apresentar uma solução para o cliente. Então, exato, o cliente vai procurar o seu advogado de confiança, e esse advogado de confiança, se ele não fizer isso, ele vai orientar quem faça e vai acompanhar o cliente dele. Exato. Porque sempre você tem que ter um bom advogado do seu lado. Até porque tem aspectos legais no Brasil de onde vai partir essa massa patrimonial, né? Então, o advogado ele tem que entender da lei brasileira. Não adianta a pessoa procurar diretamente um advogado lá em Miami, em Porto Rico, ou nas Cook Islands, né? Para fazer o planejamento dele. Se aquele advogado ele precisa ter um conhecimento, um background aqui do Brasil, como é que funcionam as coisas, etc. Então é bom envolver sempre o advogado da família nessa situação. Regra sobre o trust. Eu gosto de fazer uma comparação com um cofre. Certo. É um cofre que você vai fazer. Então, uma pessoa que tem um cofre na casa dela. Exato. Onde você vai colocar um cofre? Primeiro você vai colocar longe das vistas da pessoa. Não vai ser no seu quintal, não vai ser no meio da sua sala. Não, escondido, né? Você vai esconder esse cofre. E esse cofre vai ter que ter um sistema de acesso seguro
para que só você tenha acesso a ele. E deposite as coisas de valor ali, feche e saiba que está lá o cofre. O trust é a mesma coisa. Você vai escolher a jurisdição que te dê privacidade, ou seja, onde esse trust não seja público, para não te expor a golpe, não te expor a vontade, como é que vamos dizer, a ganância de outras pessoas, até mesmo de próprios familiares. Então, normalmente, quem faz um trust é uma pessoa que ela não vai contar para outra pessoa. É preferível que não. Da mesma forma que ela tem um cofre, ela não conta para o vizinho, para o familiar, ela vai fazer a trust e não vai contar para o vizinho e para o familiar. Ela fez porque ela se sente mais segura dessa forma, não contando o que tem. Eu tenho clientes que não contam nem para a esposa, por exemplo. Só que é o meu dever contratual contar. Entendi. Até porque eu não recebo se a esposa não receber. Claro. Então, me fala uma coisa, só pegando um gancho nessa situação do contrato em si. Se o settler que contrata o trust, ele dizer para o trust, quando eu falecer, você vai dar uma pensão alimentícia para o meu filho, que hoje ele ganha 5 salários, mas você vai aumentar para 10 salários. Até os 25 anos, se não casar. Exato, isso é muito comum. Se casar antes do 25, não, daí você corta a pensão, só que você não conta nada para o meu filho. Pode fazer isso? Pode. Pode? Pode, porque, veja, o trust é uma entidade contratual regida pelas leis do local. Então, se você está numa jurisdição de common law, onde existe essa permissibilidade de você fazer essa disposição contratual com o trustee, é o que ele fará. Ele irá cumprir o contrato. Porque o contrato se rege sobre a jurisdição onde ele foi instituído. Sabe, Jorge, eu vi um filme uma vez, eu não me lembro o nome dele. Claro, vai haver, posso falar, isso é uma posição antagônica ao ordenamento, vai haver colidência às vezes. Sim, a gente está falando de um sistema jurídico diferente. Fora do Brasil. O do Brasil é regido pelo Código Civil, tem as regras aqui. A trust ela não entra nessas regras. O que a gente está falando é o common law, que é o americano, que é o inglês, exatamente. Por exemplo. Tá, não, tudo bem, deixar bem claro essa parte aqui. Mas Rapaz, eu comecei a explicar aqui, eu já vou fazer outra pergunta, depois eu volto para essa. Se a pessoa ela é beneficiária da trust para medicamentos, então ela tem o direito de receber o medicamento do trustee para tratamento do câncer. Daí ela quer fazer uma cirurgia plástica, ela pode ou não. Daí eu fiquei sabendo que é uma regulamentação, tipo, vai ter uma reunião para decidir se aquilo é vinculado ao tratamento, senão o dinheiro não pode ser gastado naquilo. Quando você institui um trust complexo como esse, você geralmente pode criar mecanismos de resolução de conflitos entre os beneficiários do trustee e mecanismos de resolução de conflitos entre as partes relativamente ao trust. Funciona como uma arbitragem, tá? Então, nesse caso que eu imagino que seja assim, tá? Porque no seu caso específico, mas geralmente você tem essa questão da arbitragem e da resolução de conflitos dentro do trust. Assim como eu escolho, quando eu faço um contrato, em que fórum a gente vai discutir caso haja alguma discussão no contrato ou se a gente vai aplicar uma cláusula arbitral, o trust, como tem uma estrutura contratual, ele também vai dispor da jurisdição, das leis de qual país vão ser aplicáveis e como serão resolvidos os conflitos oriundos desse contrato. Então, vamos dizer, o trust me dá direito a uma pensão. O trustee está me dizendo que está me abrindo esses daqui e tal, só que agora eu quero um valor a mais, porque eu encontrei uma doença. Aí eu entro num desentendimento com o trustee, peço uma arbitragem. Isso daí vai ser resolvido daí na forma do contrato. Sim, o árbitro vai decidir e o trustee vai aceitar ou não. Common law, o contrato entre as partes, especialmente o patrimonial, ele é muito mais respeitado, né, do que aqui. Aqui a gente tem uma ingerência do Estado muito grande, que quer regular todos os aspectos da vida civil e patrimonial do jurisdicionado. E quando você procura uma estrutura no exterior, escolhe uma jurisdição diferente, você está escolhendo um ordenamento jurídico diferente. Então, muitos brasileiros gostam dessa possibilidade de ter um trust.
Não é porque, se tiver um trust não vai ter outra coisa. Não, é perfeitamente possível ter um testamento, patrimônio aqui. Uma parte do patrimônio uma parte lá e uma parte trust. aqui. Qual que é a diferença? Ele faleceu, se ele deixou um trust que é um valor numa conta corrente, por exemplo, num investimento, no S&P 500, o trustee já assim que toma consciência do falecimento, já procura os beneficiários e fala, tá aqui a conta, pode movimentar a partir desse segundo, é teu. O que você quer fazer com esse dinheiro? Diferente no Brasil, se deixar um crédito em conta corrente e falecer, é um pesadelo. Sim, tem a propriedade, pedir alvará, habilitar, pagar o imposto. Então existe essa disposição mista. O que eu ia falar é o seguinte, tem um filme que eu vi e que me lembra esse cenário que você está dizendo aqui agora. E o filme ele fala assim, que chegou um senhor bem vestido de terno e ele falou assim, está reunido todos os herdeiros. Ele falou assim, então vamos abrir agora a vontade do falecido. E daí ele abre a vontade e fala assim, para você ficou com a guitarra, você vai ter a casa da praia, você vai ter que cuidar do cachorrinho e vai receber 100 mil, você vai ficar com o restante do patrimônio. E daí eles se assustam, gostam, porque é muito desproporcional isso. E isso representa o trustee? Veja, em alguns estados americanos você pode até questionar quando há disparidade muito grande. Em alguns estados americanos esse último ato de disposição pode ser questionável, mas aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem que existe a legítima, né? Nós conhecemos, né? A legítima e a sucessão das regras do Código Civil. Então a gente sabe que 50% do patrimônio da pessoa não pode ser objeto de testamento. A gente tem as questões das colações, as doações em vida, os herdeiros, tudo. Isso daí é de forma a regular o que acontece com o patrimônio da pessoa depois que ela falece, para proteger essas pessoas. Ou seja, aqui no Brasil a gente não consegue regular nem nosso próprio patrimônio. É tão pesadamente regulado que não dá. Então, a jurisdição que a gente tem outras, que a gente pode instituir um trust, você pode dar essa caneta para um beneficiário e todo o resto para outro. Um carro esporte, pronto. E não há como ele questionar. E no caso, aquela pessoa que ela já fez a hold familiar dela e ela quer migrar pro trust. Ela tem essa possibilidade ou ela tem que desfazer a hold familiar dela? Veja, em termos de planejamento sucessório, eu abandonei a holding patrimonial em 2016. Eu abandonei a holding patrimonial em 2016 como prestação de serviço no meu escritório por diversos motivos. O mais relevante é a questão da insegurança jurídica que nós temos. Porque por mais que você institua uma holding e queira segregar patrimônio, é uma coisa que pode ser desfeita com uma canetada num juiz do trabalho, por exemplo. Então, a holding e o patrimônio dentro do Brasil, tudo bem que tem coisa que não dá para tirar, né? Como é que você vai tirar um imóvel aqui do Brasil e colocar lá no exterior? Não dá. Certo. Mas existem formas, existem estruturas para que você internacionalize o seu patrimônio. Tá? Dentro da lei, a gente dá orientações diversas aí para... Claro, a holding pode ser útil? Cada pode. caso é um caso. Pode, cada caso é um caso. A holding pode ser útil? Pode ser. Só que ela não é tudo aquilo que eu tenho visto, infelizmente, na internet. Gente prometendo uma coisa que não é faz tempo, não é faz quase 10 anos, que a holding não é uma estrutura capaz de proteger patrimônio. Ela segrega patrimônio, mas proteger não é. Mas a holding é bom para planejamento fiscal. Já não está mais sendo tão boa assim. Às vezes para um sucessório, né? Que já deixa regulamentado, daí o testamento não faz a mesma coisa? Veja, o que a gente tem? A gente tem algumas questões que, por exemplo, eu fico com a holding, vou criar a holding, eu vou doar para meus filhos as cotas dessa holding e ficar com usufruto. Tem uma família grande em Santa Catarina que fez isso. Está dando conflito, está dando problema. E como que você vai ser tributado? Poxa, eu vou fazer uma holding para ser menos tributado. Mas espera aí, aqui no Paraná tem um imposto sobre a instituição do usufruto e depois tem um imposto sobre a extinção do usufruto, que se você somar os dois, dá mais do que o TCMD que você vai pagar no caso de uma sucessão. E daí a gente vai falar da avaliação patrimonial. Já estão dizendo, olha, o valor nominal das cotas é R$1.000, mas na verdade a empresa tem, sei lá, 30 milhões em imóvel. O que o governo faz? Não é mais pelo valor nominal.
tem que tratar como uma dissolução. Tem que fazer a avaliação patrimonial inteira da empresa. Existe essa discussão. Vamos falar uma saltada, mas não pode. Lógico que não pode, mas acontece. Estamos no Brasil. Pedir pode, né? A pessoa entra pedindo e então, não sabe. Então, para que você vai arriscar, né? Muitas vezes você quer fazer uma estrutura onde isso não aconteça, não ocorra, né? Então, existe essa possibilidade do trust. E agora tem uma coisa, trust não é só para gente muito rica, a gente está falando aqui de imóvel. Isso aí eu ia perguntar, qual que é o valor mínimo que a pessoa tem que ter para fazer um trust? Aí que tá. Lembra daquele catálogo de trustees que a gente pode encontrar, empresas especializadas nisso? Sim. Tem uma empresa que, por exemplo, a partir de $2.500 por ano, poupando, você pode fazer um trust. Pense, são 11, 12 mil reais hoje. Caramba. Por ano. Eu achava que era mais caro. Não. Um mestre de obras pode ter um trust no exterior. Entendi. Com ação no SP 500 em dólar e valorizando 10% ao ano. Ou seja, muito mais do que a poupança numa moeda forte e no exterior. Então, vamos pensar que é um tipo de investimento onde vai te dar um lastro. Não só um lastro, como te protege financeiramente. Porque esse dinheiro vai ficar seguro. Exato. Vamos dizer que um belo dia ele tome uma e outra e escreva alguma coisa na internet que um determinado juiz não goste. E daí ele... E vai em cana. E geralmente essas pessoas têm todo o bloqueio patrimonial deferido, conta corrente e tudo. Não, ele entra numa ação judicial, ou ele tem uma trabalhista, Exato. ou ele tem uma execução fiscal. Execução fiscal, ou uma ex-mulher, ou um filho que acha do nada. Qualquer tipo de execução pode atingir? Não. Porque, veja, qualquer coisa aqui no Brasil que queira pegar alguma coisa dentro de um trust vai ter que passar por uma jurisdição estrangeira. Então vamos dizer que, por exemplo, seja jurisdição americana. O trust é uma entidade contratual americana e o trustee provavelmente vai ser uma empresa americana. Como que a justiça brasileira vai constranger essa empresa a cumprir uma determinação judicial? A não ser que tenha um acordo de país, essas coisas, né? Mas, por exemplo, vamos dizer que... exato. É uma questão que você quer cumprir, então beleza, tem que levar... Primeiro você tem que descobrir que existe o trust. Que já é difícil. É verdade, porque o trust é o cofre. Exato. Você não fala que tem um cofre. Você tem que achar o cofre antes de querer abrir. Vamos forçar esse cofre. Tá, agora, segunda coisa. Depois que você achou o cofre, você tem que forçar a abertura dele. E dependendo da jurisdição, é muito, mas muito difícil. Entendi. Só em caso assim... de clara lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, de tráfico internacional de drogas e armas, coisas graves, assim, você consegue uma colaboração das autoridades. Mas quando a questão é civil, é muito difícil. Entendi. Muito difícil mesmo. Me diz uma coisa, como que eu consigo demonstrar para as pessoas que estão nos assistindo agora o que representa um trustee lá fora com uma referência aqui dentro do nosso país? Eu posso dizer que uma entidade bancária pode ser um trustee? Um departamento dela, por exemplo, eu ir num banco e contratar o departamento do banco como uma previdência privada, e essa previdência, quando eu atingir tal idade, ela vai me dar uma grana, que é tipo uma poupança privada que eu faço. Veja, a gente já está entrando na seara da administração de bens de terceiros. Isso é regulado aqui pelo Brasil por leis diversas, tanto instituições financeiras quanto para as pessoas que fazem administração de bens de terceiro. E daí já não é um trust, é um contrato de fidúcia, um fiduciário como outro qualquer. Quando a gente fala em trust e trustee, ele necessariamente é um contrato onde a jurisdição é fora do Brasil. Né? Tá, então a palavra trustee é exterior. Não tem nada a ver aqui. Aqui seria um administrador de bens, seria uma pessoa que seria apontada aí como gestor, né? Num outro tipo de contrato, que não tem os mesmos contornos de um trust e também não haveria por que fazer isso. O nosso ordenamento jurídico não tem essa liberdade de fazer um contrato parecido com o trust. Entendi. E quanto que gasta para montar hoje um trust? A pessoa, não precisa falar em valores, mas a pessoa é muito caro para a pessoa contratar, para a pessoa pagar por mês, paga por ano, quais são as taxas? Vamos pensar lá na economia americana, se a pessoa vai montar uma trust lá nos Estados Unidos, em algum dos estados. Depois a gente fala da questão cultural, que isso é importante. Mas vamos começar aqui da questão de quanto que custa. Tá? Depende.
Nós temos todo tipo de trust, todo tipo de coisa, depende do trust que você vai montar. Poxa, eu quero montar um trust para ter os meus imóveis na União Europeia, nos Estados Unidos e alguns imóveis aqui do Brasil, também minhas economias aí que estão na Suíça, tem umas pedras, pessoal, blá, blá, blá. Quero fazer um trust, uma estrutura extremamente complexa. Você vai gastar 100, 150 mil dólares para montar um trust desse em honorários advocatícios, em questão de contabilidade e tudo mais. Trust simples, mais simples que a gente tem, a gente bota alguns imóveis também no exterior, faz umas LLC para ser propriedade de trust. Poxa, vai gastar lá seus 10, 15, 20 mil dólares, dependendo do caso. Tá? São casos maiores, são trusts grandes. Mas agora vamos dizer que uma pessoa comum realmente queira fazer um trust, que é o que a gente quer falar hoje, né? Ele pode se socorrer de um produto de uma dessas instituições que fazem esse serviço de trust. E algumas delas cobram um FII percentual. Então você vai lá, esse daqui que você deposita $2.500 por ano, tá? Ele vai ter um FII lá de 0,157 sobre o patrimônio anual e um FII anual de 2%. FII, uma taxa de 2% você vai dar para o trustee. E ele vai administrar o teu patrimônio e ele vai receber por isso? Vai receber anualmente por isso. E muitas vezes, como você, nesse modelo, né, que eles oferecem, vamos investir em ações da SP500. A SP500 é um grupo de ação, né, do grupo de ações dos Estados Unidos, que são os Blue Chips, que geralmente é um benchmark que eles usam para ver se seus investimentos estão valendo a pena ou não, e porque eles variam. A lucratividade dela geralmente é de 10% a 15%, tem sido assim. Certo. Né? A não ser que haja cataclismos e coisas e tal, que geralmente elas acabam se recuperando, mas são os tais dos Blue Chips. Se você investir nisso daí, você vai ter 10% a 15% de retorno no ano. O trustee vai, desses 10% a 15%, vai tomar ali 2%, 3%. Para você ter ideia, é muito menor do que uma carga tributária que você teria investido em ações do Brasil, por exemplo. Né? Claro, tem todas as questões a declarar. Sim, você vai pagar a carga tributária lá também, né? Lá depende, é uma questão do domicílio fiscal, daí depende do Instituto Trust, de onde está o domicílio fiscal. Né? Lá você não paga. Se é domiciliado no Brasil, como é que vão ter tributar? Né? Entendi. Mas o trustee é tributado e eles geralmente repassam, né? Lembra, você vai comprar nos Estados Unidos qualquer coisa, quanto que isso daqui? $1 plus tax, mais taxa, né? Então você vai pagar o tax, mas o tax que você paga é justamente o tax que o trustee está pagando. Né? Não é o teu tax. Mas tem isso daí. São contratos muito, muito bons, porque além de eles fornecerem uma proteção patrimonial legal, você não precisa morrer também para pegar os seus bens. Né? O settler, a qualquer momento, a não ser que seja disposição contratual diversa, ele pode desmanchar o trust e destinar o patrimônio ou o valor que tem nele a qualquer momento. Então vamos dizer que eu queira fazer uma poupança de 20 anos. Tá? Pretendo me aposentar daqui a 20 anos. Certo? Vou começar a depositar $2.500 por ano lá fora, faço também uma poupancinha aqui, compro lá minha criptomoeda, não sei, vou variando. Tenho várias coisas diferentes. Sim. Aí daqui 20 anos eu vou ter um valor relevante e daí, bom, agora estou a fim de usar, né? Não morri, que bom, vou usar. Vai lá e saca o valor. Não tem problema nenhum. Alguns trustees, que nem essa daí, se faz um trust que deixa lá mais de 15 anos, eles dão um desconto muito grande na taxa final de retirada. Que sempre tem. Que se você instituir esse mês e depois querer sacar o dinheiro no mês seguinte, você vai ter que pagar a taxa, umas taxas que é o que eles têm de custo para registrar o trust. Né? O trust é uma entidade contratual registrada, feita, que eles têm toda aquela coisa de compliance que eles gastam. Então você tem isso daí. Mas fora isso, que fica muito claro ali, estipulado, fora isso daí você não tem muito custo. E aqui no Brasil, quando eles têm o hábito de contratar pessoas aqui para ser trustee? Tem várias pessoas aqui que podem ser contratadas ou tem que ter uma habilidade para poder administrar esse patrimônio para o terceiro? Como que funciona? Para você ser um trustee, você tem que estar habilitado para exercer a tua profissão de forma mínima numa jurisdição estrangeira. Né? Seja como bacharel, seja como advogado. Né? Bacharel. Então você tem que estar habilitado lá. Para estar habilitado lá, por exemplo, eu quero uma jurisdição que fala língua inglesa, tem que ter inglês fluente. Claro. Você tem que cumprir todos os requisitos do local onde está registrado o contrato. Para você poder ser, talvez até constituir uma empresa lá, para poder ser nomeado trustee. Eu sou brasileiro, quero ser trustee.
Você precisa cumprir esses requisitos para ser trustee. E você tem que estar vinculado a alguma organização, alguma instituição para isso? Você pode montar a sua própria. Porque o trustee é o que o nome diz, é quem você confia. É o confiado, trustee. Você é meu confiado. Você confiança naquela pessoa. Exato. Claro, cada jurisdição tem um tipo de regulamentação e habilitações que aquela pessoa tem que ter para receber o trustee. Tem alguns lugares que não tem regulamentação nenhuma, né? Inclusive tem lugares onde pode ser uma pessoa estrangeira, ou que não tem nada a ver com o local, que é o que acontece também. Como você falou, pode ser uma instituição financeira? Pode, instituição financeira é uma pessoa jurídica também. Então, enfim, várias pessoas podem ser trustee. Agora vamos falar da questão cultural? Vamos. Importante. Eu acho que o mais importante... Porque a cultura, ela acaba envolvendo toda a legislação também, né? Sim. Cultura envolve toda a legislação. Então, veja, o brasileiro descobriu, nos últimos 15 anos, que existem ações. Antes, o brasileiro não investia em ação. Bem pensado. Lembra? Lembro. Só agora o pessoal tem até gente que está fazendo day trade em casa. Tem. Isso é uma coisa que existe nos Estados Unidos faz quanto tempo? Pesada com 14 anos de idade tinha ação. Tem ação nos Estados Unidos. Aqui está poupando em ação, né? Aqui é só agora que estão acordando para o tipo de mercado. O brasileiro foi bem ágil na questão da criptomoeda, mas na questão de poupar, de ter poupança, de ter uma aposentadoria, planejar o que vai acontecer mais para frente, o brasileiro é muito fraco, indisciplinado ainda. Se você comparar com um monte de países mundo afora. E o trust faz parte desse tipo de disciplina, né? De você saber o que você vai deixar e como, né? Então, quando você faz um trust, você faz um compromisso consigo mesmo e com os seus familiares, com os beneficiários, né? Vamos dizer, quero instituir um trust, eu tenho 20 anos de idade, quero instituir um trust para ir pagando, para ter também um pé de meia no exterior. Também é uma questão de E tipo uma poupança forçada que você se... Não é nem forçada, porque você pode parar de pagar o trust, para de pagar você mesmo. Você está sujeito às taxas lá, claro. Você pode, dependendo do trust lá, falar, você tem que ter no mínimo $50 mil para parar de pagar, ou no mínimo $10 mil para parar de pagar, nesse caso desse trust, né? E hoje tem muita gente que procura esse tipo de negócio. É uma coisa... um nome não é popular, Jorge. Não é. Mas o nome é... As pessoas estão entendendo que isso é importante? Não. Não estão? Não. Porque é verdade. É muito pouco. Às vezes eu falo assim, isso aqui é importante para você. Você come o arroz e feijão todo dia, que você não vai enjoar. Mas não. As pessoas estão procurando soluções de internacionalizar o patrimônio, às vezes internacionalizar a própria família. Mas elas esquecem da questão de poupança. Ou elas esquecem que você internacionalizar a tua poupança num trust não quer dizer que você vai ter que morar no exterior. Ou não, e também as pessoas aqui não têm a disciplina de poupar. O brasileiro, até agora, acha que poupança é um bom negócio. Quanta gente tem dinheiro na poupança? Coisa mais... Dá vontade de gritar quando escuta que o cara está com dinheiro na poupança. Viu? Você falando de brasileiro e de poupança, nós temos muitos brasileiros que têm casas no exterior na pessoa física deles. Isso é uma bobagem. E como que funciona? Ele vai lá, eu não sei. E muita gente também não sabe. Então, eu gosto de ir na Disney, por exemplo, e eu quero ter uma casa em Orlando. Como que funciona para o brasileiro comprar essa casa hoje? Primeiro que em Orlando, ainda mais que Kissimmee, essas cidades ali em volta, né? Que a gente tem o Winter Garden e tudo, é o lugar onde maior se concentra brasileiros na Flórida, nos Estados Unidos. 100 mil brasileiros lá em Orlando. Então, veja, para cada 10 pessoas que se encontram na rua, você pode poder falar português brasileiro com ela, ela vai te entender. Basicamente isso. Esse é o nível de brasileiro que tem lá. Muitas pessoas deixam o nome pessoa física, mas é uma bobagem fazer isso, porque lá você está sujeito à sucessão e os impostos de sucessão são maiores que no Brasil, no caso de falecimento. E você também poderia instituir um trust, né, para isso aí. Então, o que é correto para fazer quando você compra um imóvel fora? Instituir uma LLC, né, que é uma empresa
que você tem, e daí você bota essa empresa no trust. Tá, não, essa empresa você diz que você coloca, você cria uma empresa americana. Sim. E com essa empresa americana, ela compra esse imóvel para você lá. Isso. E daí depois, você dono dessa empresa, que é dona desse patrimônio, você coloca ela no trust. Exato. E para você ter até um pouquinho mais de privacidade, você pode fazer essa empresa em Wyoming ou Delaware. E você escolhe aonde que você quer ter empresa. Por exemplo, você tem mais negócios em outro estado, daí você compra. Eu posso ter negócio nenhum em Wyoming, fazer uma empresa lá para fazer negócio na Flórida, não há problema. Ah, pode abrir? Ah, sim. É uma questão, claro, você vai ter que fazer o estudo fiscal e tudo mais, mas lógico. É permitido, é legal, é cabível, as pessoas fazem. Claro. Aqui também, né? Tem uma empresa de Curitiba que pode ter um imóvel em Santa Catarina, não há problema nenhum nisso. O que é importante de cada estado e que varia é a privacidade que você tem no registro. Né? Por exemplo, eu quero ter um imóvel nos Estados Unidos, mas eu não estou afim de que qualquer pessoa digitando na internet ache que eu tenho uma empresa lá na Flórida ou né, qualquer narigudo lá, daqui a pouco eu estou tendo problemas, né? Fiscalizar, fazer a contabilidade da minha vida. Eu estou tendo problemas com, sei lá, com ex-mulher, com não sei o quê, com vizinho, com trabalhista, vou ter problemas, não? Primeira coisa, em questão de sucessão e até de privacidade, é importante ter um imóvel no nome de uma pessoa jurídica. O pessoal fala, poxa, mas eu não consigo financiar. Não, mentira. É mais difícil? Mas consegue. E o juro é muito parecido. Né? Então, eu acho também uma bobagem ter imóvel em pessoa jurídica. Né? Lá nos Estados Unidos. Não funciona, porque se não precisa, não tem porquê. Eu vi essa questão do imposto mesmo. Eu vi que o imposto lá é bem maior que do Brasil. Então bem maior. E com a empresa você não paga esse imposto da pessoa física, é isso? O pessoal faz uma estrutura. Porque a empresa não morre, né? Quem empresa não morre. Quem morre um dos sócios que tem cotas dentro da empresa. E que tal se o sócio for o trust? E aí, como faz? É assim que eles fazem. A empresa tem um único sócio. Qual é o único sócio dessa empresa? O trust. Aí, você cria uma estrutura eterna que você vai poder deixar para os beneficiários. Viu? Mas não é o settler que é o sócio? O settler não é mais sócio, ele só destinou o patrimônio. Então, veja bem, o settler é o cara que tem o patrimônio que destinou para o trust. E o trust é o cara que administra. Esse copo aqui está na minha mão. Tá aqui o bem. Tá no meu nome. Tá no seu nome, tá na tua mão, tá na tua posse. Na minha posse. Pode até estar na minha posse, mas eu agora vou mudar o nome. Agora ele está nesta empresa. Certo? Certo. De quem é o copo? Não é meu. É dessa empresa porque está dentro dela. Só que você vai falar, mas você é sócio dessa empresa? Não. Essa empresa, a dona dessa empresa é o trust. E de quem é o trust? O trust é dos beneficiários. Só que no momento ele está sendo gerido pelo trustee. Na verdade, ele só vai ser dos beneficiários a partir do momento que acontecerem os eventos que a gente estipulou ali, né? Então essa estrutura é muito boa, que eles usam muito nos Estados Unidos. E vamos falar aqui, é uma questão cultural, a gente está falando com questão cultural, né? Aqui no Brasil, só os muito ricos têm um planejamento sucessório. Lá qualquer americano de classe média já pensa previdência, monta trust, coloca imóvel no nome da empresa. O cara começa a trabalhar desde cedo sabendo do planejamento sucessório e o que ele vai ganhar quando ele aposentar, quanto que ele vai pagar agora, o que ele vai fazer. É muito programada a vida da pessoa. Exato. E é bom programar, e é bom realizar, né? Então, tem todas essas questões. Você vai fazer, como que a gente traz essa estrutura para o Brasil? Não tem como, tem que mudar a lei do Brasil. Por isso que é uma questão estrangeira. Você vai ter o ativo lá fora, né? Quando você monta uma trust lá fora e você regulamenta as coisas, por exemplo, a pessoa que está no segundo casamento tem filho do primeiro e tem filho fora do casamento e vai estar recebendo uma ação de paternidade, tem esse tipo de situação que a pessoa quer proteger o patrimônio. E a trust, ela acaba protegendo também esse tipo de situação? Protege. Assim, a lei entende como irregular você fazer isso daí, né? Sim, porque você está tentando dar um drible, né? Só e não que, é legal. Vamos dizer que você instituiu o trust muito antes de você saber de qualquer coisa. Você cometeu irregularidade nenhuma. Essa é a verdade. Né? Como é que você vai provar que o cara sabia? Muitas vezes nem sabe. Né? Então tem que alterar. E como que a jurisdição brasileira vai forçar a jurisdição no exterior para modificar o trust? Muito difícil. Né? Então esse tipo de planejamento e proteção que o trust oferece é muito importante, muito bom. A legislação de trust,
ela é a mesma na Common Law? Qualquer país que você for da Common Law é a mesma Não. ou tem alguma coisa que muda? Muda de cada país que você vai, que às vezes estados diferentes muda e muda completamente em alguns casos. Então o advogado tem que estar muito preparado, né, para tentar entender todo o jogo. É por isso que você conhece os advogados que são especialistas em suas jurisdições, né? Por exemplo, nós trabalhamos com Ilhas Virgens Britânicas, Porto Rico e Cook Islands, né? Ilhas que Cook, são não legislações lembro qual. específicas daquilo lá. Porque a gente já conhece. Tá, né? mas a pessoa que quer fazer, fala assim, olha, eu quero fazer mas eu quero fazer na Inglaterra. Daí tem um advogado especialista Tem que procurar advogado lá. Por exemplo, você fala pra mim, quero abrir uma empresa em Wyoming, Delaware, já sei como é que funciona. Mas eu quero abrir uma empresa no Alasca. Putz, eu já não sei como é que funciona abrir uma empresa no Alasca. né? Então você acaba ficando especialista em cada jurisdição. E geralmente você fica especialista em jurisdição que são boas, que oferecem mais vantagens. A gente vai junto, né? Acaba orientando toda a situação. Por exemplo, quero abrir uma empresa na União Europeia. Um lugar bom, o que você vai fazer? Poxa, então talvez Andorra seja o lugar para você, ou Malta. Né? A gente vai descobrindo, vai conversando, vai vendo, vai elegendo o que você conhece. E tem país que ele acaba instituindo esse tipo de legislação para que tenha mais patrimônio no seu país e a moeda seja firme, né? Tem países que utilizam muito da questão do investimento, né? A gente tem a Estônia, que é uma jurisdição muito, por exemplo, muito simpática, empresa de tecnologia, né? De startup e tudo mais, eles têm todo... não interessa se você é cidadão de Estônia ou não. Eles te dão muitas vantagens para você abrir uma startup lá. Te dão uma residência digital, te dão um monte de coisa. Portugal tentou copiar alguns aspectos da questão da Estônia. Mas a Estônia é um caso paradigmático, né? Porque quem lida com, por exemplo, criptomoeda, quem lida com... na verdade, esses youtubers que fazem prestação de serviços digitais, a Estônia é uma escolha legal. Então eles escolhem o endereço... a residência, domicílio fiscal. O domicílio fiscal deles na Estônia. Sim, vamos dizer que você trabalha na internet. Sim, não mudou. Vamos dizer que teu canal... O nômade digital. Vamos dizer que teu canal começa a fazer um sucesso incomparável. Você nem começou a medir hoje. E você começa a entrar o dinheiro pelo YouTube. Um valor do YouTube aí, umas casas de $200 mil por semana, coisa absurda. Né? Para muitas pessoas nem é absurdo, mas vamos lá. Sim, mas tem youtuber que ganha isso, eu vi já. Tem, muito mais. Poxa, eu tô ganhando em moeda americana, tá vindo aqui no Brasil, é uma coisa de louco e tal. Por que eu não abro uma empresa minha para ter esse canal numa jurisdição onde fiscalmente é mais seguro, onde eu escolho quanto que eu vou pagar e vai ser menos carga tributária e eu consigo ter maior proteção, porque aqui no Brasil talvez não tenha toda a proteção que eu gostaria. Né, patrimonial. Então, as pessoas, ainda mais de recursos que vêm de fora, elas têm uma facilidade enorme. Porque qual é a grande dificuldade no planejamento patrimonial e na própria internacionalização? A origem do recurso. Se o teu recurso já está lá fora, poxa, muito mais fácil. Né? Agora, tirar o recurso do Brasil e mandar lá para fora é um desafio também. Sim, você tem toda a carga tributária. Tem toda a carga tributária, o planejamento, as declarações, a saída. Muitos brasileiros também têm optado por fazer a saída definitiva do Brasil. A gente tem visto pessoas aqui, clientes nossos aí, que querem fazer a saída definitiva, que já fizeram a saída definitiva do Brasil. Mora no Brasil 5 meses por ano. O restante do tempo está em todo lugar menos no Brasil. O que vem a ser, eu não sei se faz parte da trust e do planejamento sucessório, uma offshore. O que vem a ser isso? Podemos falar disso, não? Podemos. Offshore nada mais é do que uma empresa, uma estrutura societária que você monta fora do país. Então o brasileiro ele pode ter uma empresa fora do país. Offshore, se traduzir, é além do mar. Né? Se fala aquelas coisas que são offshore, aquelas que você tem que navegar. Lado. Mas uma empresa paraguaia pode se considerar, pode falar de offshore, porque ela está fora do país. Né? Uma empresa uruguaia, o pessoal tem buscado muito Uruguai. A empresa uruguaia pode ser considerada uma offshore. Né? Poxa, você vai falar, onde eu abro meu offshore? Que tipo de tênis você quer usar? O que você faz? Você corre? Você vai trabalhar? É que nem escolher aquilo que você vai usar, a roupa que você vai usar. Que roupagem eu dou para o meu patrimônio? Né? Onde que eu vou? Qual carga tributária que você... Qual jurisdição é melhor em termos de carga tributária? Não existe um lugar... Tipo, falar, o Uruguai é o canal. Claro, o cara que é especialista em Uruguai, o que vai fazer?
Vendeu o Uruguai, mas o Uruguai tem muitos problemas. O Uruguai é um país latino-americano. Sim. Né? É a mesma coisa que eu chegar e falar, não, Ilhas Virgens Britânicas é o canal, é o melhor lugar da face da Terra. Não, Porto Rico, vai Porto Rico. Por quê? Você conhece, entendeu? Então, cabe ao cliente, à pessoa, estudar as vantagens de cada uma jurisdição e ver com os especialistas aí, o que é vantajoso para ela fazer ou não. Então, cada caso vai ser estudado, caso. vai dar um diagnóstico para a pessoa de acordo com a necessidade. Eu vou falar de um caso, um rapaz, né? Esse gêniozinho fez um aplicativo de jogo. Poxa, no Brasil não pode jogo. Pegou uma licença de jogo em Curaçao, abriu uma empresa em Curaçao. Poxa, mas essa empresa em Curaçao não tem acesso a banco de primeiro nível, que nem uns bancos bons aí para pegar, fazer. Então o que ele fez? Essa offshore, essa empresa de Curaçao, virou propriedade de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. Poxa, mas Ilhas Virgens Britânicas ainda sem paraíso fiscal, fica difícil. Então essa empresa de BVI é de uma holding em Delaware. Poxa, já é uma empresa americana, já tem acesso ao sistema bancário e financeiro, e todo, claro, com todo o compliance do mundo. Tá. Mas poxa, a empresa dele é aqui do Brasil, ele tem conta aqui no Brasil. Como que ele faz? Poxa, então foi elaborada uma solução na qual ele exporta serviços de informática para uma empresa americana, se acredita do ICMS, inclusive, porque ele exporta o serviço, e recebe de volta royalties. Caramba! Isso é um exemplo de estrutura da offshore. Então, quantas empresas a gente envolveu? 3 mais uma empresa nacional. Fizemos um planejamento tributário. O que tem de legal aí? 0. Um planejamento. Aí os mais... Pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, então, hoje. Claro. Então, e aquelas pessoas que são nômades digital? Eu sigo uma pessoa na internet que ele fala que ele é nômade, ele tem uma mentoria e você tem que pagar tanto. O que é o nomadismo? O nomadismo digital. Primeiro que o nomadismo sempre existiu. É uma pessoa que sempre está em qualquer lugar e não se prega nenhum. Só que o nomadismo digital tem alguns problemas. Você tem filho? Também tem. Como é que você vai matricular teu filho numa escolinha diferente a cada 6 meses? Ou a cada 3? Que espécie de impacto isso vai ter na vida da criança? Que está desenvolvendo seu caráter. Então, o nomadismo digital, ele já é alguma coisa que é colidente com uma estrutura familiar. Aí o cara fala, não, mas você pode fazer um semi-nomadismo. Você pode passar 3 meses num lugar e o resto do ano em outro lugar. Tá, meu amigo, eu chamo isso de passar temporada na praia. Não é nomadismo. Isso aí é mudança, é pluralidade de residências. Todo de mundo domicílio. Tem. Mas você pode ser tanto em Balneário Camboriú aqui do lado, como pode ser em Miami. Não tem problema nenhum. Tá? Então não é um nomadismo digital. Mas uma coisa é verdadeira. Hoje a internet nos aproxima e a fácil circulação de bens e valores que nós temos, ela torna o mundo muito mais global. Né? Abrir uma empresa em Singapura, antes, podia ser uma realidade distante. Imagina em 95 você abrir uma empresa em Singapura, o que você tinha que fazer? Acho que você não tinha nem como discava para Singapura no telefone. Pois é. Hoje você já preenche um formulário e abre uma empresa em Singapura. Em português. Em português. Entendeu? É diferente. Hoje é muito mais global. Hoje você abre uma empresa nos Estados Unidos, em 2, 3 dias, você já tem uma conta bancária na sequência. Não, eu vi uma coisa interessante, fazendo um paralelo aqui sobre você abrir uma empresa nos Estados Unidos, que até o alvará para você conseguir lá é mais fácil. Sabe, na Disney você tem o Fast Pass. Você quiser alvará, você paga o Fast Pass do alvará e você tem ele mais rápido. Eu falei assim, cara, eu não acredito. Ele falou, Eu falei com uma pessoa outro dia, ela falou, não, você entra na fila da burocracia e você entra na fila da rapidez. Você vai pagar para isso. Aqui na América tem tudo. Tem serviços consulares, né? Digamos que você quer buscar um visto de residência nos Estados Unidos, um EB2NW, né? Que é de acordo com a tua qualificação acadêmica, como profissional bem-sucedido, você vai lá, quero morar nos Estados Unidos, que estou afim de um green card. Você preenche o formulário. Olha, os caras falam, olha, você quer o processamento expedito? É mais $900. Pagou, você vai ser analisado primeiro. Eles têm muito disso na cultura. Para nós para nós é uma coisa que não faz sentido. Pô, serviço porque aqui você é a lei do Gerson. Isso é tirar vantagem, furar fila, não sei o que. Lá não, é negócio. Tanto é que o lobby é regulamentado lá. E deveria ser aqui também. Só que não é. Tem
House of Cards, aquela série americana, só fala de lobby aquela série. Puro lobby, mas o poder é lobby, né? Mas é regulamentado. A indústria farmacêutica, a indústria da bebida, a indústria tal coisa, e tem um segmento. Então, sim, a indústria do agro, tudo é segmentado. Por quê? Porque senão o seu vai ficar por último. Exato. Vai ser resolvido? Vai. Quando? Não sei, tá na fila. Tá na fila. Por quê? Porque tem o que estão trabalhando. E francamente eu acho muito justo. Olha, teu processo está na fila, a gente tem uma estrutura limitada, mas se você der para o nosso órgão um valor relevante, você vai estar contribuindo com a nossa estrutura, então realmente, em contrapartida, eu vou analisar teu processo antes. Sim. Qual o problema? A pessoa trabalha até mais. Exato. Para isso. Pô, eu vou analisar o processo das pessoas aqui, porque realmente está contribuindo com a nossa secretaria, com a nossa estrutura. O cara coloca duas filas lá, ele coloca um funcionário a mais no PSPS. Por quê? Duas filas. Porque você está contribuindo para ele vai passar lá, então você tem mais funcionário, vai passar menos gente. É a questão, né, no mundo corporativo não é quem tem mais sucesso, mas é quem consegue chegar mais longe, né? Exato. Você trabalhou mais que o outro, você vai conseguir usufruir de um restaurante melhor, vamos dizer assim. Exato. Jorge, o que a gente poderia falar mais aqui a respeito disso para que trouxesse um benefício para a pessoa entender que aquilo é um benefício? Isso é mudar a cultura, na verdade, né? Qual o benefício que você tem de ter uma poupança? Qual o benefício que você tem de poupar dinheiro? Tem pessoas que não veem benefício nisso. Não, difícil. Então, ela prefere gastar o dinheiro agora para o primeiro, prazer rápido. Você me perguntou se sou muito procurado? Não. Eu só sou procurado quando a pessoa já pesquisou na internet e já sabe o que ela quer. Olha, eu quero fazer tal coisa. É muito difícil eu chegar para uma pessoa, qualquer, até amigos, gente esclarecida, falar, poxa, eu acho que você deveria fazer isso. Faça um trust para você, cara. Ela não vai entender. Putz, esse cara quer pegar meu dinheiro. Esse cara, que isso? Porque a pessoa vai pensar o seguinte, por que eu vou fazer uma coisa que eu não sei se eu posso comprar um imóvel em Araucária. Araucária, Curitiba, Bombinhas. Essa é a pergunta. Por que eu devo fazer um trust ou comprar um imóvel? Por que você não faz os dois? Não, se eu só tenho dinheiro para comprar um imóvel. Quem tem dinheiro para comprar um imóvel tem dinheiro para comprar um trust também. Não tem problema, um imóvel menor. Tá, e o trust ele vai dar que tipo de benefício para a pessoa que não vai comprar o imóvel, vai ter o trust? Bom, você quer comprar os dois? Então tá, vamos lá. Quais são os lados positivos e negativos do imóvel? O positivo é a valorização, a capitalização, que fica parada lá, mas a valorização sempre vai aumentar. Vai aumentar. E a desvalorização é que vai deteriorar, você vai ter manutenção, imposto que pode subir. Sim, tem várias coisas. É um bem que é regulamentado pelo governo, é um bem que você não pode levar na sua mochila e ir embora. É um bem de difícil liquidez. Não é rápida a liquidez do imóvel. Queira vender teu imóvel? Não, põe na fila. Meu amigo, você pode passar 2, 3 anos vendendo. Então, e existe uma valorização às vezes que é ficta. Que você vai ver a inflação ou ver qualquer outro investimento que você podia ter feito, com a base que seja, você vai ver que o imóvel não valorizou tanto quanto aquilo e você ainda perdeu o dinheiro com o imposto e taxa. Né? Fora que o imóvel ele tem um registro público de quem é dono. Você pode perder a qualquer momento. Se você tivesse cometido qualquer irregularidade... Não, vem lá uma indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Não, você tomou uma trabalhista. Mas o cara era só meu amigo, encontrei ele 2, 3 vezes, não é meu sócio, não é teu sócio sim, tá aqui a prova. Então deixa eu me defender, não, já tá em execução. É difícil a situação. É difícil, e o teu imóvel já tá ali grampeado. Então, lados negativos do imóvel, alta exposição, difícil liquidez, não é certeza de valorização, porque a valorização vai de acordo com o mercado. É um ativo como qualquer outro. É mais seguro que uma ação? Pode até ser. Mas vamos ver, se abre uma fábrica de salgadinho bem fedida aqui do teu lado, o que vai fazer com o valor do teu imóvel? Imagine. Se abre um lugar barulhento aqui, entendi. O que faz? Então você está exposto a essas coisas. Agora, se você economiza e tem uma reserva financeira no exterior, os seus benefícios uma reserva financeira. Liquidez imediata. Se você falecer, você não vai ver gente passando necessidade.
né? Teus beneficiários vão receber o dinheiro imediatamente. Imediatamente, igual você disse, né? Se Já você abre agora, vai administrar onde? Tá aqui, tal coisa. Se você falecer e teus herdeiros não tiverem dinheiro para pagar os boletos, eles vão fazer o que com o imóvel? Ah, não, ferrou. Vão ou liquidar por um valor muito baixo. Sim, vai começar a perder suceder o a imóvel. golpe, é complicado. Então, as pessoas veem o imóvel como uma coisa de alto potencial e tudo, como tem aquela coisa, né? O brasileiro tem na cabeça, imóvel e poupança. Pô, o que vale a pena? Poupança dá vontade de berrar quando alguém diz que tem dinheiro na poupança. E imóvel não é tão bom assim. Poxa, mas como que você pode falar uma coisa dessa? É verdade. A manutenção é cara, né? O imóvel agora, tem muitos pontos negativos. O seu é uma coisa. Agora, se você tem vários, ele tem que trabalhar para você. Eu acho assim, que o homem deve ter a casa da sua família. Ser proprietário. Não há discussão nisso. E o bem de família, ele é protegido juridicamente no Brasil. Ponto. Ter um bem imóvel onde você reside com a sua família, sim. Mas agora investir em imóveis... Você vai comprar imóvel na planta hoje, vai ver, tá o mesmo preço do imóvel pronto já. Você vai fazer... às vezes não vale a pena. Comprei imóvel no leilão. Legal. É um segmento. É um segmento. Só que você está comprando um ativo estressado, saiba disso. Sim. Né? Qualquer tipo de ativo que você compra ele estressado, você vai pagar menos. Tô comprando a ação de uma empresa de recuperação judicial. Ok. Ou que quebrou, enfim, você vai pagar muito mais barato. Quase nada. Pode se recuperar? Pode. Pô, quem comprou a ação da Oi se deu super bem. Mas ela entrou em recuperação novo. Agora pode comprar a ação, não sei, vai que se recupere. Ele não sabe. O pessoal ganha, né? Então é um ativo estressado, então tu tem seu risco. Então assim, eu acho que o imóvel, esse dogma de que o imóvel é tudo, é algo que... É interessante ter imóvel? Sim. É interessante ter ouro? Também. É interessante ter joia? É interessante ter criptomoeda? Acho válido. Tem gente que acha que é uma tremenda bobagem. Não, tem a moeda do Brasil aí que vai sair, o Banco Central está trabalhando nela já. Não quero nem falar sobre isso. Mas assim, é válido, entendeu? É válido, todas essas coisas é válido. Diversificar. Então por que você não vai ter um trust? Meu Deus, é 12 mil no ano. Pare. Você consegue juntar 12 mil no ano? Entendi. Né? Você vai lá pagar o seguro do carro é bem mais... Pô, junta as coisas, entendeu? É mais caro. Compare com o que você gasta. Você viver dignamente no Brasil, quanto que é? Pô, se poupar R$1.000 no mês, você consegue. Num casal, numa família, tranquilamente. Família, pessoas simples conseguem fazer. Então não é uma coisa que... O problema é o seguinte, como é que você vai democratizar a poupança se muitos não conseguem fazer poupança? Todo mundo consegue fazer poupança. É só gastar menos do que ganha. Poxa, mas tem pessoas que estão na linha da miséria praticamente. R$1 já é uma poupança. Já é uma poupança. Entendeu? Não é o suficiente para abrir um trust, é verdade. É. Mas tudo que a gente está falando é uma questão cultural, né? Tem que ter uma poupança. Bacana. Pessoal, falamos aqui com o especialista em planejamento sucessório. Que forte e que lição boa, hein? Na verdade, eu entendi um pouco. Eu vou ter que estudar mais agora, porque como é um assunto que não é do meu dia a dia, então você tem que falar com quem você entende para você trazer a mensagem para o pessoal, né? Então, quero dizer para vocês que planejamento sucessório é muito importante. Você pensar em fazer uma trust diante do que o Dr. Jorge explicou aqui, eu também achei que é muito importante. Então, você tem vários mecanismos que vêm a colaborar para que você se proteja, você regulamente a vida da sua família e você possa ter um caminhar melhor, né? O direito é para isso, né? Ele vem aqui para trazer informação para poder ajudar você e que você possa usufruir dessas informações todas aqui que nós passamos. E como nós somos advogados e estamos falando de uma área do direito, eu quero dizer para que você procure o seu advogado de confiança, para que você consulte com ele, que ele possa te dar a melhor orientação possível. E o advogado está habilitado para fazer isso. E nada mais do que ter um advogado de confiança. Então, Jorge, fazer a consideração final aí para a gente finalizar a nossa entrevista, né? Antes de mais nada, queria agradecer aí pelo convite, inclusive pelo reencontro. Fazia tempo que não nos falávamos aí, desde o nosso tempo de Araucária aí fazer. Olha, pode ser, acho que talvez 10 anos aí se passaram aí, por aí.
Então foi muito bom reencontrar o colega e amigo, né? Agradecer a vinda e parabenizar aí pelo trabalho que você tem feito aí no teu canal. Muito Obrigado. sucesso para você. Amém. Né? E é isso, o Projeto Sabedoria, ele foi uma inspiração em Provérbios de Salomão. Comecei a ler Provérbios, leio todos os dias, gosto muito e estou lendo a palavra de Deus também todos os dias. E isso tem mudado muito, mexido muito comigo. Eu tenho estudado muito e a cada dia eu aprendo uma coisa. Ontem eu aprendi a diferença entre testar e tentar. Você sabe, Dr. Jorge, que quando a gente tenta, a gente não termina aquilo que a gente tentou. Mas quando a gente testa, aprende uma coisa, errou. A gente testa de novo, aprende outra, errou. Perfeito. E a gente testa até dar certo. Então a diferença é muito forte. Então, eu vou tentar fazer o canal. Tudo bem, tentei uma vez, deu certo, parou. Não, eu estou testando todos os dias para melhorar o canal, né? Então, e todos os dias eu aprendo algo novo, eu partilho com as pessoas e eu estou transbordando na vida das pessoas. Eu quero dizer que tem alguns ensinamentos muito poderosos que você aprende. Um deles, imagine você que é um açude, uma lagoa, e não entra água da fonte na tua lagoa. O que acontece com a tua lagoa? Essa água, ou ela evapora, ou ela apodrece, ou ela faz alguma coisa que não é útil. Agora, se essa lagoa que você tem continua entrando água da fonte, ela começa a encher e ela começa a vazar, ela está transbordando. Então, pense que você pode ser essa lagoa que entra água da fonte todo dia na tua vida e ela transborda na vida do teu próximo. E quando você transborda na vida do teu próximo, você traz uma informação, uma alegria, você contagia as pessoas que estão ao seu lado. E é disso que se trata. Um grande abraço a vocês e finalizamos hoje aqui. Abraço. Eu não tenho outra caneta aqui, mas eu faço assim, ó. Dá pra você colocar o dedo do jeito que você quiser. É uma brincadeira, mas ajuda a dicção. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando eu falo assim, a minha língua sai mais fácil. Parece que eu trabalhei a língua. Pode fazer. Você está colocando força na língua e a hora que você tira, a tua dicção vai forte, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora fala, tira a caneta, agora fala qualquer coisa que você quiser, teu nome. Jorge Augusto Derviche Casagrande ajuda. Do caralho. Pô, ajuda mesmo.